Bem-vindos a mais um Dedo Invisível, o programa que tenta um bocadinho falar sobre aquilo que está por trás dos produtos artísticos que nós consumimos, seja através dos artistas, dos técnicos, de quem pensa, de quem produz, de quem faz arte em Portugal. Desta vez temos uma convidada muito especial, especial para mim em particular, e que nos traz, espero eu, aqui várias dimensões daquilo que é a sua voz, como instrumento, mas como corpo, força, energia, memória, lugares. Selma Wamous, olá. Olá, Miguel. Boa tarde. Muito feliz em estar aqui contigo. Muito obrigado por estares aqui. Fico muito contente de ter aqui. Nós já fizemos muitas coisas, já há muito tempo também que fazemos coisas. E então fico-te mesmo muito agradecido por aqui estares. E se calhar começamos já pela primeira pergunta, que é se a voz vai ser esta centralidade deste programa. Quando é que tu começaste a descobrir a tua? É uma boa pergunta, porque eu acho que ainda estou a descobrir a minha voz. Porquê? Porque eu sou assim um bocado uma cantora não planeada. Eu sempre gostei de cantar, mas eu sempre achei que toda a gente sabia mais ou menos cantar, minimamente. E até eu perceber... Nunca me ouviste cantar, certeza absoluta. Mas eu acho que até eu perceber que efetivamente a voz, e não falo só da voz cantada, mas a voz falada, a forma como eu utilizo a voz para comunicar, para juntar pessoas, para fazer as várias coisas que faço, nomeadamente dar aulas, que eram realmente uma das partes mais importantes da minha vida. Demorei muito tempo. Eu achava que ia ser engenheira, e só percebi, eu já tinha comecei a cantar com o gospel, depois estive nos Reagan, andei ali no rock and roll, no jazz, e eu só decidi ser cantora a tempo inteiro. Passados, comecei a cantar em 99, eu só decidi que ia ter um projeto a solo em 2013, e só em 2014 é que isso aconteceu. Portanto, é uma coisa muito recente, nem sequer tem 10 anos. E ao longo deste processo em que eu tenho estado a experimentar coisas a solo, não é? Aí em que eu percebi, tipo, ok, eu vou utilizar a minha voz como um instrumento transformador da sociedade, como instrumento de trabalho, como instrumento de carreira. Fui-me apercebendo que ao longo destes anos todos emprestei a minha voz a tantos projetos e tantas coisas. Sei lá, eu gravei desde Buraca Som Sistema, a Sean Riley ou a Rita Red Shoes, fiz muitas coisas mesmo muito diferentes, ao Rodrigo Leão. E sempre gostei muito desta coisa de poder ser um bocado tipo o Fernando Pereira, sabes? Que mudas a voz, mudas o timbre. Nunca tive aquela coisa tipo, eu quero que nos primeiros 3 segundos reconheçam a minha voz. Nunca tive isso. Nunca tive aquela coisa tipo, vê-se mesmo que é a Selma Wamous, porque eu sempre achei e sempre utilizei a voz como um instrumento que se mascara, que se transveste de alguma forma. Mas depois, quando comecei a trabalhar nas minhas músicas e num trabalho mais autoral, percebi que precisava de encontrar algo um bocadinho mais coerente. E isso, agora estou a trabalhar no próximo álbum, ainda está a acontecer. O que também para mim é espetacular, porque cada vez que entro num estúdio e percebo, esta é a minha voz, ok, mas esta também é, então, mas qual é que eu quero centrar? É um processo muito engraçado, muito interessante. Então não respondi à tua pergunta porque eu acho que ainda estou à procura da minha voz, que eu acho que é um processo que anda em paralelo com o amadurecimento de quem eu sou, da pessoa que eu sou, daquilo que eu
tenho para dizer a mim mesma, daquilo que eu tenho para dizer ao mundo, e acho que é muito fixe ser um processo interminável, porque enquanto eu tiver esse percurso, eu vou estar sempre entusiasmada à procura dessa voz. Disseste uma coisa muito interessante sobre o que eu tenho para dizer a mim mesma e o que eu tenho para dizer ao mundo. Se tivesses que dar uma proporção, e eu sei que é difícil, mas quanto desta tua voz, quanto deste teu trabalho é virado para dentro, porque é importante estar virado para dentro, e quanto dele é virado para fora, de uma forma mais ativista, se quiseres assim? Eu já fui muito mais tipo 80% para fora, 20% para mim, e acho que com este amadurecer tenho percebido que há coisas que eu tenho que trabalhar em mim para que possam ressoar de uma forma diferente. Eu acho que eu utilizo sempre a música como uma espécie de urgência de juntar pessoas, urgência de transmitir uma mensagem, seja ela de fé, de união, de ativismo, de sensibilização, mas entendo que neste momento específico da minha vida o processo é um bocadinho mais interior, de entender a menina que ainda existe em mim, mas também a mulher que já sou isto, sem qualquer tipo de altivez ou de presunção, mas percebo que há coisas que eu não vou conseguir dizer ao mundo enquanto eu não as maturar em mim, e agora sinto muito mais essa vontade, sinto mais vontade de falar de coisas mais do meu íntimo, sinto mais vontade de refletir algumas temáticas que depois eventualmente elas se refletem para quem está à minha volta, não é? Mas sinto-me um bocadinho a voltar um pouco mais para mim, enquanto nos últimos anos tem sido sempre para fora, para os outros, para dar, para ser canal, para transbordar. E depois quando a pessoa já é um vaso que não transborda, percebes que, ok, eu se calhar preciso de encher, que é para poder voltar a transbordar. E nesse processo de enchimento voltamos um bocadinho a nós, e acho que é bom também, não é? E o público ganha com isso também, porque acaba por ir buscar um bocadinho mais de uma artista que já vai conhecendo, mas se calhar posso dizer que é uma nova fase onde nós podemos descobrir um bocadinho mais da Selma. Sim, eu nunca fiz assim muita questão de me expor. Exponho muito no meu discurso falado, não é? Nas canções tenho tido sempre assim coisas mais agregadoras, e se calhar vou arriscar um pouco a abrir um bocadinho mais o meu coração, o que me vai no íntimo. E não estou a falar de estou apaixonada por não sei quem, não é isso, não é nesse sentido, não é? Mas as coisas que a mim me importam no dia a dia, não é? Aquela beleza das pequenas coisas que às vezes não partilhamos com o público em geral, mas que obviamente são refletidas no palco, mas para além de refletir no palco ou na forma como eu lido com as pessoas, também na escrita das canções, naquilo que digo, e que eventualmente pode ressoar também na vida das outras pessoas. Sim, é sempre um instrumento de empatia no fim do dia. Continuando esta lógica de voz, mas passando para a voz no corpo, porque quem já te viu ao vivo sabe que as duas coisas são indissociáveis. De que forma, é também uma curiosidade minha, de que forma é que um alimenta ao outro, desde o início, não só no palco, mas como é que esta relação entre aquilo que te sai para o microfone e aquilo que tu dás em palco, em termos físicos, como é que eles se relacionam um com o outro e como é que eles começam a relacionar até chegarmos a ver-te no palco? É algo assim bastante espiritual, na verdade. Começa por ser uma relação de... Eu acordo cedo, normalmente eu acordo muito cedo, e é o tempo em que eu tenho sempre para ter o meu tempo
comigo mesma, um tempo de oração, um tempo de meditação, e em que eu muitas vezes, tenho assim aquela coisa dos cantores, como às vezes tenho a voz muito cansada, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tipo, para ver se tenho voz, porque se eu tiver uma gravação ou um concerto, etc., já me aconteceu, já tive alguns problemas com a voz, já me aconteceu acordar sem voz. Eu tive uma vez um concerto importantíssimo, eu vinha do Brasil, tive uma viagem de avião e esforcei-me imenso durante os ensaios, e no dia do concerto eu acordei, não tinha voz e fartei-me de chorar. Então a primeira coisa que eu faço na realidade quando eu acordo é verificar se eu tenho voz. É assim uma coisa um bocadinho, pronto, é um exercício que eu acabo por fazer, mas voltando um bocadinho mais para trás à tua pergunta, a voz é muito importante para mim. É mesmo muito importante para mim, por isso se calhar também já sofri muito, e não falo só de cantar. Eu já pensei, tipo, houve uma altura em que eu tive um problema nas cordas vocais e pensei, bem, se agora não pudesse cantar ia ser feliz à mesma, mas é porque eu gosto de comunicar. E a comunicação oral para mim é fundamental. Quem já viu os meus concertos sabe que eu gosto muito de cantar, adoro cantar, mas eu gosto muito de comunicar, gosto muito de falar com as pessoas, e portanto ela tem esta relação em que eu tenho estado a aprender, na realidade. Parte dos meus problemas vocais tinham a ver com o desequilíbrio que eu tinha entre cantar e falar. Eu falo mal, tecnicamente falando, eu falo mal, então não consegui equilibrar as duas coisas, mas falar para mim é realmente muito importante. Então a voz falada é algo que me foi apresentado desde muito cedo. A minha mãe era locutora de rádio quando era mais nova, e a vida toda tem sido uma comunicadora, então eu habituei-me a ouvir a minha mãe a falar, a discursar, o meu pai a declamar poesia, e então é daí que me vem. Obviamente ouvi muita música quando era miúda, mas é algo que faz parte da minha história, faz parte da minha família. Na família não tenho ninguém assim cantor, mas os encontros familiares eram muito permeados por música, por dança, por muitas conversas. Então para mim a voz, eu tenho 4 filhas, portanto lá em casa há sempre há sempre assim uma espécie de burburinho, que quando eu não tenho ninguém em casa sinto falta dessas vozes. Às vezes vou fazer coisas tão parvas como ir ouvir áudios de alguém da família que deixou lá. Então é uma relação muito espiritual, é uma relação muito familiar, é uma relação muito física. Eu lembro-me eu não cresci num lar cristão, mas eu lembro-me de ter pai 12 ou 13 anos e de dizer aos meus pais, tipo, tinham assim de uma matriz comunista, tipo, nada religiosas, e eu estava a andar na rua, eu lembro perfeitamente, na Praça de Londres, em Lisboa, e eu lembro perfeitamente de ouvir uma voz e de eu dizer, oh mãe, eu acho que Deus está a falar comigo. E ela, tu estás maluca? E eu tenho esta memória muito presente de ouvir uma voz e depois começar a questionar-me sobre estas coisas, sobre fé, por causa dessa voz que eu ouvi, que eu não sei se era a minha voz interior, se era uma voz superior, mas é um bocado esta relação que depois, matematicamente falando, eu vou costurando. E quando saem melodias e sai a voz cantada, aumenta, né? Aumenta esta dimensão familiar, espiritual, de comunicação, de conexão com o outro. Acho mesmo maravilhoso. É giro que acabas por fazer um conjunto de pontes interessantes, pontes do corpo ao espírito, e essas necessariamente chegam a uma cultura, a uma ideia de que quase ritualística nesta tua aproximação ao palco. E eu gostava que dissesse um bocadinho mais sobre isso, porque falaste na família e isso é super importante, mas tu trazes sempre aqui estas duas culturas, também trazes muito de Moçambique contigo. Onde é que onde a espiritualidade habita, onde nesta ponte que tu trazes?
Eu acho que ela habita como é que eu posso dizer? Eu acho que eu chego a um determinado sítio e é quase como apalpar o ambiente, hum, e tento perceber como chegar ao coração das pessoas. E, portanto, estamos a falar de uma relação espiritual, estamos a falar de uma relação física, mas depois também existe o lado da alma, não é? Das emoções das pessoas. E não é uma questão de manipulação, mas é uma questão do olhar para o outro, não é? Olhar nos olhos, sentir as pessoas, perceber quais é que são as necessidades das pessoas. Eu sou muito física, muitas vezes toco as pessoas, abraço as pessoas. Já pensei, bem, um dia qualquer, se tivesse de ser presa, seria por assédio às pessoas nos concertos, mas esse olhar para o outro e sentir e perceber como é que eu posso chegar ao coração das pessoas é um exercício que eu faço de uma forma muito inata, e muito natural, e então a minha voz é projetada sempre a pensar neste efeito de como chegar ao coração das pessoas. E eu muitas vezes até digo, olha, aos meus músicos, olha, hoje estou um bocado cansada, hoje vai ser assim uma coisa mais soft. Eles riem-se, tipo, assim, depois ela vai-se passar e vai estar lá toda cheia de energia, não sei o quê. Mas depois também percebo que há momentos em que eu acho que tipo, vai ser uou! E eu percebo que há uma necessidade de delicadeza, de uma voz sussurrada, de uma palavra. Às vezes eu posso ficar imenso tempo apenas numa palavra, chamar as pessoas a declararem também determinadas coisas. Então essa dimensão espiritual, eu não quero que seja uma coisa esotérica e de repente tipo, é uma coisa afastada. Não, eu acredito numa dimensão espiritual muito palpável, não é? Um amor palpável. Eu quando falo das coisas de fé, eu falo de coisas que são sentidas por nós, não é? Não no sentido de fazer exceção das pessoas, porque eu sou aqui, não é? Tipo uma ministra de alguma coisa, não, mas de poder conectar e de nos podermos sentir com esperança, de nos podermos sentir com paz, de nos podermos sentir com alegria, de podermos chorar, mas também podermos dançar. Então é um bocado sempre este exercício de olhar para o outro, mudar o ambiente, mudar determinados ambientes e encontrar essa conexão. Eu acho que não existe nada mais espiritual do que isso, que é chamar a presença de Deus, mas para um lugar, para uma mesa. É quase como se estivéssemos numa mesa com pessoas muito diferentes e conseguíssemos encontrar um denominador comum. No limite, usando uma expressão também ela espiritual, é uma comunhão entre ti e o clube, é uma partilha. É comunhão, é partilha. Por isso eu agora estou muito curiosa com esta pequena mudança de paradigma, não é? Que é de estar um bocadinho mais virada para dentro. Como é que essa comunhão vai ser feita, não é? Mas sim. E tu cantas em diferentes línguas e isso, achas que isso ajuda nessa ligação com o público? Essa escolha, mais uma vez, é de dentro, mas também será claramente uma ideia de ligação. A primeira ideia da escolha de eu cantar em várias línguas, em inglês, em português, mas nas várias línguas de Moçambique, para já é primeiro uma ideia de reivindicação. Eu cresci numa família de assimilados, portanto a minha família, ninguém aprendeu a falar as línguas de Moçambique, e eu agora que eu decido ter uma carreira a solo e um percurso a solo, então eu quero reivindicar tudo aquilo que me foi tirado, não é? Por causa da colonização, por causa da estratificação social, económica, então é um bocado o resgate daquilo que é a minha identidade. Essa é a primeira motivação. Mas depois existe a outra motivação, que é a beleza da fonética de cantar em idiomas diferentes e de como isso faz chegar às pessoas, não é? Estou a pensar, tenho uma canção, o Hope, é muito diferente eu cantar né? Estou a pensar só frequências ou dizer
eu tenho esperança. É muito diferente, né? E mesmo que seja a mesma melodia, e então eu comecei a perceber que existia assim uma espécie de magia que acontece com determinados fonemas, ditongos, onomatopeias, não é? Só isto, né? Leva-te para uma outra dimensão, e eu gosto muito de brincar, porque lá está, eu não estou nunca preocupada com é a Selma que está a cantar, então eu tenho que entrar com aquela voz que toda a gente vai perceber, mas o que eu quero é que aconteça alguma coisa aqui numa frequência que possa tocar as pessoas. Então eu vou à procura dos sons que reflitam aquilo que eu desejo que seja mudado no ambiente e daquilo que eu desejo comunicar e tocar, os botõezinhos em que eu quero tocar. E essa possibilidade de cantar em diferentes línguas também torna isso mais amplo e torna as pessoas também mais receptivas. Eu faço sempre questão de explicar às pessoas o que é que eu estou a cantar, o que é que eu estou a dizer, mas como a abordagem primeiro é musical, as pessoas primeiro ficam tocadas pela música, que até é poderosíssima, não é? A música é realmente um instrumento muito poderoso. Então, não é que a mensagem fique para segundo plano, mas ela vem na sequência de alguma coisa que já tocou as pessoas. Por isso eu acho imensa piada, por exemplo, há uma surma que inventa línguas. Eu acho isso super bonito, nós podermos, na realidade, até ter um bocado, sei lá, cantar nestas várias línguas, mas que chegam às pessoas. Isso é super interessante. Eu tinha aqui, na verdade, ia-te perguntar se havia mensagens, e neste caso se havia músicas e letras que só fariam sentido numa língua específica. Porque tu falaste da questão fonética e parece-me que faz todo sentido perdem-se sons se só escolhermos uma linguagem, porque há outras que outros sons trarão. Mas mesmo em termos de mensagem, tu sentes que diferentes línguas podem transportar diferentes mensagens de forma diversa e chegar às pessoas de forma diferente. É intencional essa escolha de umas e outras? No meu caso é completamente intencional. É totalmente intencional. Enquanto ouvinte, também o sinto assim. Não sei se isso é uma verdade absoluta para toda a gente, mas enquanto ouvinte também me sinto tocada de formas diferentes em função das línguas. O público também já traz um viés, já tem uma interpretação à partida quando ouve uma música em português. Sim. Ou quando ouve uma música numa língua moçambicana, ou quando ouve uma música em inglês. Sim. Imediatamente a transforma à partida na sua cabeça. Por isso, durante muito tempo eu andei aqui um bocado à porrada com algumas pessoas que é tipo, era muito mais fixe se cantasses em português. Então, na altura em que eu cantei durante muitos anos com o Rodrigo Leão, e na altura em que cantava com o Rodrigo, cantava em português, e as pessoas, gosto tanto de ouvi-la cantar em português. Mas porquê que a Selma não canta em português? Era muito melhor. E eu pois, pronto, tudo bem, eu gosto muito, não tenho nada contra, eu gosto muito de cantar em português, mas há uma certa teimosia em mim que não vem só da teimosia do agora vou contrariar e isto é só acerca do resgate. Isso também faz parte, não é? Mas mais do que tudo, artisticamente, musicalmente, e enquanto mensageira das minhas canções, isso é feito de uma forma propositada para causar reações e aconchegos diferentes. Acho que é um aconchego diferente. É uma ótima palavra. A palavra aconchego é uma palavra bonita. Também gosto muito. Então, começando aqui na construção, a voz que se constrói, se quisermos assim, como é que começa uma canção para ti? Qual é o processo? Eu agarro-me muito ao telefone e se tenho alguma melodia, canto. Como não sou nenhuma virtuosa a tocar nem piano nem
nem guitarra, porque a maior parte das minhas composições não começam no instrumento, mas começam com o telefone. Às vezes há coisas específicas que eu quero dizer e, portanto, há textos que eu escrevo sem nada e depois então vou à procura. Eu não tenho um método que seja sempre igual, mas também gosto muito de criar melodias a partir de músicas que me enviam, mas eu não tenho um processo sempre idêntico, mas regra geral começa sempre por melodias. E vou tentando encaixar uma palavra, coisa assim. Mas o que é que eu queria mesmo dizer? Não, eu se calhar eu queria falar sobre este assunto, mas se calhar tinha que ser de outra forma. Faço muito este trabalho de dizer coisas, mas depois perceber como é que eu as quero dizer. E isso muda muitas vezes as melodias. Vão criando essa relação. Mas elas existem só na tua cabeça ou elas vão estando lá por casa gravadas ou no telemóvel? Onde? Eu sei, existem em todo lado. Essencialmente eu gravo muito no telemóvel, mas acordo muitas vezes com ideias. Como eu durmo relativamente pouco, eu acordo muitas vezes tipo 4 da manhã. Não posso perder esta ideia. E pronto, tento não dormir ao lado do telefone, mas normalmente isso acontece especificamente para gravar ideias. O computador, eu acho que todos os meus gadgets têm coisas. Antigamente, eu quando era miúda tinha um rádio com cassetes, tenho ainda imensas cassetes gravadas com a minha voz a gravar músicas. Então tablet, computador, telemóvel, estão todos cheios e a arrebentar com coisinhas e coisitas e cadernos também. Eu sou muito analógica, tenho muitos cadernos com letras e depois para não me esquecer das variações das melodias, depois ponho umas setinhas, depois ponho para cima, depois ponho melisma, depois pronto, vou dando assim umas indicações para não me esquecer. E uma das coisas mais interessantes e que muda muito nas respostas, e eu acabo por perguntar muitas vezes, é quando é que uma música está fechada para ti? Eu acho que ela nunca está. Eu digo isto só porque quando eu termino... Ontem por acaso terminei uma música e é uma música em parceria com outra pessoa e ficámos ambos super contentes e depois ele mandou-me o fecheiro final. E eu hoje já tive que mandar ali umas ideias, não sei, ele disse, mas está fechado, está ótimo, está incrível. Eu, ok, sim, mas se calhar podíamos mudar esta palavra e aqui se mudássemos um bocadinho, o que eu também acho que é muito bom. Normalmente as músicas para mim acabam quando alguém diz que sim, produtor, editora, etc. E depois eu renovo-as sempre ao vivo. Eu a maior parte das músicas já não as toco como elas estavam nos discos, porque depois elas têm que se transvestir, elas têm que depois respeitar aquilo que eu estou a viver naquele momento, têm que respeitar aquilo que o público também está a pedir, então elas nunca estão fechadas. E por acaso uma das pessoas que me disse isso há muitos anos e eu não tinha percebido foi o Tó Trips. Eu demorei imenso tempo para gravar o meu primeiro disco, já estava a fazer concertos há muito tempo e ele dizia, man, acaba essa merda minha, tipo, tu nunca vais ficar satisfeita com isto, tipo, vais odiar as tuas músicas daqui a uns anos e isso vai-te continuar sempre a acontecer e pronto, não é uma questão de odiar, não é? Mas é aquela questão de pensarmos, tipo, isto podia estar sempre muito melhor e essa à procura da perfeita repetição, acho que é um bichinho que nos calha a todos, não é? Que é, ok, está fechado, mas há sempre hipótese de fazer diferente, de fazer mais, de fazer melhor. Então, para mim nunca estão fechadas, mas acabam por fechar por questões burocráticas e práticas. O mundo obriga-te a fechar. O mundo obriga-me a fechar, mas para mim há sempre a hipótese de as tornar diferentes e de as interpretar de outra forma. O meu sonho é quando
quando eu tiver tipo 70 anos e já ando a fazer essa lista, como já fiz muitas colaborações, é regravar todas as músicas que eu já fiz um dia. Só porque, se calhar assim é. Temos muito de saber o que é que vai acontecer nessa altura. Se eu estiver viva. Então, falámos agora de mundo. Como criador, onde é que tu estás no mundo? Se estás no mundo presente, neste mundo de hoje cheio de novos perigos e desafios, como é que tu te vês? O que é que tu achas? Mais do que como criadora, assim como cidadã comum, eu ando um bocado a fugir da forma como as coisas estão. Não posso fugir, tenho 4 filhas e portanto tenho sempre que pensar no futuro e naquilo que está para vir, mas vou tentando proteger-me um pouco da loucura que é a quantidade de informação a que nós temos acesso. Não porque não gosto de ter conhecimento, acho que é super importante termos conhecimento e estarmos envolvidos até de uma forma cívica naquilo que nós de alguma forma também podemos mudar, mas acho que como muitas pessoas sinto-me um bocado como é que se diz? Overwhelmed, assoberbada com tanta coisa que está a acontecer. Então como criadora, e se calhar por isso é que também estou neste momento um bocadinho mais de introspeção, estou a tentar proteger-me um pouco de tudo aquilo que está à volta e voltar um bocadinho mais a casa. O Prince Zito, que é um compositor cabo-verdiano, uma vez entrou assim num concerto em que eu participei e ele tinha chegado assim um bocado em cima da hora e ele disse assim qualquer coisa como o futuro chegou. Não que eu não estivesse aqui presente, mas estava tão concentrado no passado que só cheguei agora. E ele disse isto num bocado, num sentido até meio ancestral, que é a forma como muitas comunidades africanas vivem, em que o tempo cronos não é necessariamente o mais importante. Muito daquilo que nós somos e fazemos vem daquilo que são as influências dos nossos antepassados, que já estão a apontar para o futuro, e o presente é muito influenciado por esse balanço entre o presente e o passado. Então, às vezes esta tentativa de desligar daquilo que está a acontecer no presente é pensar em tudo aquilo que já aconteceu antes e que nós podemos e devemos aprender com isso, mas tudo aquilo que é o potencial de nós podermos mudar ainda no futuro. E eu estou a tentar estar um bocadinho nisto para não andar absorvida e consumida com tudo aquilo que está a acontecer no presente, não por estar desligada. Procuro ser o mais ativa enquanto cidadã numa série de coisas, mas não quero que isso me consuma enquanto indivíduo, enquanto artista, enquanto compositor. Então eu encontro-me assim um bocadinho a tentar flutuar e a tentar entrar numa dimensão menos ocidental, mais afrofuturista, mais se calhar em modo Wakanda Forever, que é sempre este jogar da ancestralidade e do futuro, e com esta perspectiva de alfa e ômega, né? princípio e fim, e está tudo misturado, porque senão é fácil ficar muito afetada, e eu sou uma pessoa um bocado emocional, sensível, e choro muito, etc. Então estou a tentar um bocado afastar-me dessas emoções que nos controlam e ser um pouco mais leve, um pouco mais espiritual, no fundo. Mais espiritual. Se alguma vez quiseres um prefácio para o livro de filosofia da Selma Wamoussa, esta resposta está perfeita para está isso. Gravado, não é? Está a gravar, é só transcrever e tens o prefácio, e foi fantástico. Falaste já aqui, e é uma das coisas fantásticas, é trazer referências de amigos. Falaste na Surma, falaste no Tó.
Que referência, se tens alguma assim maior na tua carreira, é que tu podes identificar? A Nina Simone, sem dúvida, é assim, provavelmente, eu durante muitos anos cantei a música da Nina Simone e eu percebi que de alguma forma, não era uma questão de incorporar, mas aquilo era tão visceral para mim que eu quase que não sabia muito bem quem é que eu era e eu tive que até me distanciar um pouco quando eu comecei a trabalhar a solo e ela é uma referência por várias razões. Para já por a voz dela ser um instrumento, ou seja, não é aquela cantora super virtuosa. Podia referir uma Ella Fitzgerald, que é incrível e que para mim é uma super referência, eu adoro, aprendi a cantar com ela, etc. Mas não é aquela voz melodiosa, limpa, muito certinha, mas é uma voz super visceral e eu identifico-me com essa visceralidade. É alguém que tanto está a rockar como a cantar uma canção para Deus, como está a cantar uma música de amor, como está a trabalhar em questões mais ativistas e portanto há um pacote na Nina Simone, se calhar tirando as questões das doenças de foro psicológico, há todo um pacote no que diz respeito à sua arte que para mim são tudo, a garra, a ousadia, o não ter medo, não é? Para mim eu fico fascinada, ficava sempre fascinada a ver os concertos que ela dava assim para uma comunidade cheia de pessoas brancas em que ela falava sem medo, não é? Sobre as questões raciais e essa ousadia em utilizar a voz, montes de coisas em que ela está só a cantar e usa ritmos, percussões, etc. São para mim muito importantes e marcaram e marcam, não é? Marcam muito a minha postura também em palco, que tanto posso estar contida como explosiva e ela é muito isso, e acho que isso é assim muito evidente em mim. Acho que ela, sem dúvida, ela é assim uma pessoa que me influencia muitíssimo. Também a mim. Já estamos quase a chegar ao final. Há uma pergunta que eu faço sempre em todos os dedos invisíveis, que é se queres partilhar uma história sobre este teu percurso que nunca contaste a ninguém. E não te preocupes que não há muita gente aqui, portanto. Mas depois há a internet. Há a internet. Não é um segredo, mas na realidade é uma coisa que para mim foi muito importante. Eu estava a passar por um processo de separação, mas estava grávida e eu tive a minha segunda filha. E estava separada do pai e no parto foi um momento particularmente difícil para mim e no parto a médica obstetra, o parto foi no Hospital Dona Estefânia, já não havia maternidade no Hospital Dona Estefânia, mas como aquilo era uma cesariana marcada, eu pude fazer o parto lá e eu era a única pessoa que estava na maternidade a ter um bebê. E a médica eventualmente disse às enfermeiras, tipo, a mãe é uma cantora. Elas, não sei o quê, que engraçado. Então o que é que quer fazer aqui enquanto nós estamos a coisa? E foi uma coisa muito emotiva para mim e que eu precisei de voltar, se calhar, à minha essência. E eu cantei durante o nascimento da Emma, que é a minha segunda filha, e cantei numa altura em que eu não estava nada feliz, o Happy Day. E para mim foi um bocado voltar a um lugar de fé, um lugar de esperança, mas um lugar de alegria. E cultivar a alegria tem sido assim uma missiva para mim, que é nos momentos mais baixos nós ainda assim sabermos ser alegres e saber resistir. E aquela canção que eu cantei
a chorar e a rir e alegre, foi o início de um novo começo, e não foi só por causa do nascimento da minha filha, mas... Boa. Selma, muito obrigado pela partilha. Obrigada, e muito obrigado por estares connosco. Também me emocionei. Foi lindo. A mim também. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada, e até à Carimão. próxima.